Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a Cinema Brasileiro, o podcast que vai te levar para dentro dos filmes, personagens e histórias por trás do cinema nacional. Eu sou Lino Meirelles e hoje tem filme. Mais de 10.000 jogos se realizam cada semana no Brasil. E aos domingos, uma multidão incalculável esquece de tudo para ver seus ídolos. Galera, a Copa começou e estamos no ritmo de futebol. Estou aqui para mais um episódio especial do podcast Cinema Brasileiro com um convidado que eu estou atrás há um tempo, né? Não, Paulo? Porra. Paulo Júnior é documentarista, jornalista, radialista, escritor, educador e gosto muito do seu trabalho. Eu sei que você escreve especialmente na junção, né, de literatura, cinema e futebol. Também já vi alguns dos seus filmes. Como é que tá por aí? Onde é que você tá? Tudo bem, Lino? Valeu pelo convite, que bom que deu certo. Eu tô morando no Rio de Janeiro, tô completando quase 3 anos de Rio de Janeiro. Passarei minha primeira Copa em território carioca. Bem, sei que você é de São Bernardo, já escreveu um livro de contos, São Bernardo Sitiada, já andou pelo Acre, fez um filme documentário e também um livro O Acre Existe. Também tem filmes como Largou as Botas e Mergulhou no Céu. Esse é o filme eu quero ver, viu? Eu não achei, não. Meu Amigo Alemão e um filme que eu já vi, que é o Gerais de Pedra. Conta pra gente que filme você escolheu pra gente falar hoje, junho de 2026. Falaremos de Subterrâneos do Futebol, do grande Maurício Capovilla, que é um filme dos anos 60, um documentário, a gente vai se aprofundar um pouco sobre ele, claro, que eu acho que as pessoas que vivem dizendo que o cinema brasileiro não se interessa por futebol, ou que os diretores brasileiros não sabem filmar futebol, ou que o futebol é algo menor para o audiovisual brasileiro, eu acho que esse filme vai muito contra isso. No auge do futebol brasileiro, na era de ouro do futebol brasileiro, o futebol era sim objeto de interesse dos nossos grandes realizadores. Acho que Subterrâneos do Futebol, e aí a gente pode falar um pouco, coisas que são mais legais ou menos, que a gente gosta mais ou menos, claro, mas eu gosto muito desse filme como ele, no meio do grande momento do futebol brasileiro, ele mostra que o documentário brasileiro estava sim considerando o futebol como um dos elementos para pensar o país. A torcida sempre humilde sofre com as derrotas ou alegra-se com as vitórias. Como válvula de escape, o futebol compensa uma semana de excesso de trabalho, de pouco dinheiro e até de fome. O filme é de 65, né, cara? Então ele pega ali aquele clima... Brasil já é bicampeão da Copa, tá quase ali no tri, Pelé tá no auge, mas também pega um caldeirão ali do golpe, né? O golpe acontece em 64, não sei direito quando que o Capovilla filmou, mas o filme é lançado em 65 num trabalho do Thomas Farkas, né, que pediu 4 curtas-metragens, um até sobre carnaval, um sobre sertão, né, o Viramundo, aliás, desculpa, do Geraldo, sai desse longa-metragem também, e o Capovilla é um dos nossos diretores que eu acho que a gente sempre tem que, vale a pena lembrar dele, né, cara, ele é um cara muito cerebral, um cara completamente envolvido no cinema paulista, por muito tempo eu até achava que o filme Profeta da Fome fosse um filme do Zé do Caixão, né, mas é do Maurício Capovilla, eu amo esse filme. E, bem, para mim, eu acho que Subterrâneos do Futebol, ele conseguiu unir o cerebral, né, do Capovilla com o emocional do que está na tela, né, das pessoas curtindo futebol, das pessoas julgando futebol, das pessoas reagindo a futebol e também das pessoas sonhando futebol, né. O que me impressiona muito no filme é o tanto de, uma coisa que eu estou sempre procurando na arte, é o tanto de subversão que tem nele, né? É um filme que ia para rumos que eu não esperava. O jogador de futebol é um homem cuja profissão é limitadíssima. É uma profissão em que o seu ganho material para a sua sobrevivência, dos seus, da sua família, se resume em apenas 15 anos de vida. E agora, o que pensa um homem cujo ganho material se resume em apenas um pequeno trecho da sua vida? Sim, pois é, ele pega um tripé de jogadores, né? Um que tá tentando ainda se tornar jogador, vivido pelo Feijão, que é o cara que viveu o Pelé no filme O Rei Pelé, o que
O que é até uma coisa muito interessante, quem acompanha o cinema de futebol no Brasil, é muito interessante como os filmes têm conexão de alguma forma, como essas histórias vão se atravessando. Então quem vive o Pelé no primeiro filme biográfico de Pelé é depois o personagem de Subterrâneos do Futebol. O Pelé é esse personagem, né, no auge da carreira, o jogador do meio, digamos, e depois o Zósimo é um jogador já à beira do fim da carreira, ainda tentando uma sobrevida. Ele tá naquele momento, o Zósimo é bicampeão do mundo, ele tá naquele momento ainda com uma expectativa de ir à Copa de 66, acabaria não acontecendo. A história do Zósimo ele acabou saindo do Bangu de um jeito muito controverso e a carreira dele ali por 63, 64, 65 deu uma desandada. E é interessante, né, você falou, o Brasil tinha acabado de ser bicampeão mundial, então a gente tem Garrincha Alegria do Povo, do Joaquim Pedro, que pega... tem talvez o grande registro cinematográfico da época, nesse filme que a gente tem aquelas imagens do último grande jogo da vida de Garrincha, final do Campeonato Carioca, Botafogo e Flamengo, já depois do bicampeonato. Dali em diante o Garrincha praticamente não tem mais nenhum grande jogo na carreira. A gente tem esse filme, O Rei Pelé, né, do Christensen, que também é uma tentativa de uma biografia, um filme que não é tão bem recebido assim pela crítica. E aí vem essa iniciativa do Farcas de então fazer esses documentários, Viramundo, Memória do Cangaço, Nossa Escola de Samba e Subterrâneos do Futebol, pegando esses símbolos brasileiros para ajudar um pouco a entender o país naquele momento. Acho que a escolha dos 3 personagens, para a gente começar por aí, é brilhante. Primeiro que o Feijão é esse típico garoto tentando ser jogador e com uma representatividade muito interessante, porque você tá vendo ali um menino que quer ser jogador de futebol, que já viveu o Pelé no cinema, então ele é de certa forma pressionado por isso. E ele simboliza essa dificuldade do futebol, né? Enfim, não é nenhuma novidade. 99% dos meninos que tentam não conseguem se tornar jogadores, e acho que o Feijão é um ótimo exemplo disso. Eu, no cinema, foi bom e não foi ser Pelé no cinema. Porque de um lado o pessoal começou a me chamar de mascarado, de me dizer que eu estava querendo imitar Pelé. E eu também não quero ser Pelé, eu quero ser Luiz Carlos, quero ser um jogador com a minha própria personalidade e a minha própria moral. Vem o Pelé e o Pelé oferece tudo que o filme queria dele, porque a gente precisa dizer, é um filme que dentro desse ambiente político, ele tá tentando ali emplacar uma certa tese da dificuldade do trabalhador do futebol, de como o futebol não é só festa, de como a vida do jogador de futebol também é dura, também é de dedicação, geralmente com baixos salários, então ele tá pegando muito nisso. E aí vem o Pelé, esse segundo personagem, e dá a frase que eu acho que é a frase que o Capovilla estava esperando para o filme dele, quando o Pelé diz: o jogador de futebol é um escravo. Então, à medida que a gente tem a seleção bicampeã do mundo, o Pelé é o maior jogador do planeta, e um filme que está tentando imaginar o Brasil a partir do futebol, tem esse grande representante dizendo que o jogador é um escravo, o próprio Pelé está confirmando a tese do filme, de que a vida do jogador não é fácil. Ali acho que a gente tem a grande realização do filme. Acho que ali você fala, opa, valeu a pena ter feito isso daqui. O mundo inteiro tá achando que o Pelé é só esse grande artista, esse cara dos 1000 gols, dos títulos, mas olha aqui, o Pelé também tá se relacionando com a dureza da vida profissional. Bem, mais uma pergunta, Pelé. Você acha que a vida de jogador de futebol é boa? Eu não acredito que seja boa a vida do jogador de futebol. Porque o jogador de futebol é um escravo e não tem dia marcado, não pode se comprometer, não pode fazer compromisso com ninguém. Essa frase do Pelé, que com certeza é um ponto alto do filme, mas é uma simbologia cinematográfica muito forte, né? Você tem ali um depoente, um homem negro, né? Falando de escravidão num filme feito em 65 no Brasil, durante a ditadura. Eu achei, assim, brilhante, subversivo e imageticamente um prato cheio, sabe? É muito, muito interessante que o Capovilla conseguiu fazer nesses momentos. Sou Zósimo Alves Calazans, jogador profissional de futebol. Joguei muito tempo no Bangu Atlético Clube, onde tive a felicidade de ser convocado para a seleção brasileira, na qual me tornei bicampeão mundial e mantendo esperança em voltar a ser convocado para o Tri Mundial na Inglaterra.
E por fim, a escolha do Zósimo também, eu sou apaixonado por essa última parte, eu acho o Zósimo um personagem fascinante. O Zósimo é bicampeão do mundo, é o bicampeão do mundo menos conhecido do Brasil, era um jogador do Bangu, um time do subúrbio do Rio de Janeiro, que o tempo inteiro recusou as propostas para ir para clubes maiores, como Flamengo, como Vasco, propostas do futebol paulista também, e que tem uma saída do Bangu muito estranha, porque ele falha num jogo, num Bangu e Fluminense, no Campeonato Carioca. Ele imaginava que o jogo estava parado e ele, zagueiro, pega a bola com as duas mãos, o juiz marca um pênalti, o Fluminense ganha o jogo e o Zósimo é acusado de ter se vendido, de ter feito aquilo de sacanagem. E o Bangu expulsa o Zósimo do clube. O Zósimo vai treinar separado, vai parar na Esportiva de Guaratinguetá, que é exatamente onde os subterrâneos do futebol filmam o Zósimo, ele tá no interior paulista. E aí você imagina, o cara campeão do mundo vai jogar na Esportiva de Guaratinguetá, e aí o Zósimo é esse cara completamente amargurado com a profissão, porque ele esperava mais reconhecimento. O Zósimo era um cara muito politizado para a média do futebol, um cara que investiu o dinheiro dele em imóveis, mesmo na Zona Oeste, em Bangu. É um cara que gostava muito de ir ao cinema, gostava muito de ler, não era muito das festas. É um cara que ficou conhecido por ser um jogador poliglota, o que era um espanto na época. O Zósimo era o único jogador da seleção brasileira que falava inglês na Copa da Suécia, que falava inglês também nas excursões do Bangu. O Bangu faz uma excursão famosa para os Estados Unidos em 1960. Então, o Capovilla, a equipe do filme, né, Farcas, cara, eles vão no ponto, assim. Eles vão no menino que sonha ser Pelé, eles vão no Pelé, e eles vão num campeão do mundo amargurado, crítico com o futebol, pra mostrar que futebol não é só essa festa. E aí, pra concluir essa coisa das três partes, o depoimento da esposa do Zósimo no filme é maravilhoso, né? Dona Aldaíra, ela contando de como é difícil ser esposa de um jogador de futebol, ele tá sempre fora, as viagens são muito longas. Inclusive, eu tive um traumatismo de nervos que até hoje veio abalar minha saúde. Eu me sinto hoje que não sou mais aquela que tinha aqueles nervos fortes. Eu estou completamente exausta. Meus nervos estão cansados de tanta emoção, de tanta espera assim, sobre as viagens demoradas. E eu sinto bastante traumatismo. Eu acho que a grande sacada do Capovilla é que, na verdade, ele fez um filme sobre a desigualdade, né? E ele usou o futebol como uma metáfora. Eu nunca tinha sido... É uma coisa muito óbvia para todo mundo, o tanto que é desigual o futebol. Enfim, tá no fundo da cabeça de todo mundo, e para mim esse filme trouxe isso para frente da minha cabeça, né? Não só no universo dos jogadores, né? Porque... Com certeza, são vários, mas são relativamente poucos que conseguem um sucesso mundial, que conseguem ganhar um dinheiro que vai sustentar eles pro resto da vida, né? A maioria, ou seja, tem uma desigualdade dentro dos próprios times e tem uma desigualdade nas arquibancadas, né? O Capovilla mostra muito da arquibancada. Ele deve ter filmado muito, mas ele escolheu recortes específicos, ele mostra ali pessoas no alambrado com a cara, essa imagem ambígua de medo e alegria ao mesmo tempo, né, que é o que as pessoas estão experimentando durante um jogo de futebol, que eles podem ganhar ou perder. Tem um momento que ele mostra um soldado, né, com um capacete ali, sei lá onde, mas parece que está no meio da arquibancada, porque ele está rodeado assim de pessoas sem capacete, né, então tem uma presença ali. Ele coloca a ditadura várias vezes no filme, né, sem nunca falar essa palavra. E quando ele vai filmar, quando ele vai falar das pessoas sonhando futebol, ele vai filmar umas crianças, assim, bem jovenzinhas, jogando futebol, só que ele pega, já um bebezinho completamente sem roupa, num terreno baldio, não sei se por trás ali tem uma comunidade ali de São Paulo conhecida ou não, mas ele coloca crianças sonhando em futebol, em jogar futebol, num ambiente de completa marginalização, né, marginalização da sociedade. Então ele não filma as crianças sonhando nos campinhos de futebol da cidade, né? Nos bairros pobres de São Paulo, os meninos sem dinheiro e sem escola adquirem o gosto pelo futebol. Um campo de terra, 2 traves, uma bola remendada e pés no chão. Eis a fórmula simples para começar.
Gostei exatamente de como o Capovilla conseguiu integrar todos esses elementos, mascarando um filme sobre desigualdade como um filme sobre futebol. Um filme que ele imaginava, sabia, e com certeza os produtores sabiam, ia ter um grande apelo popular, né, de ser visto. O filme tem essa... Acho que o filme tem essa carga política muito forte, né? Isso é bem claro. Não é um filme feito, dá pra perceber, né, por apaixonados por futebol, a priori, né? Um filme feito por gente que tá afim de ter um olhar crítico sobre o Brasil. O próprio Capovilla diz isso, o Zanin tem aquele livro sobre os filmes, né? Tipo um almanaque dos filmes de futebol no Brasil, e a declaração do Capovilla pra ele naquele livro é meio nessa linha, assim, eu entendi que eu podia pegar o futebol como um elemento pra pensar o país daquela época e tal. Então tem isso que eu acho que, de determinada maneira... eu entendo que às vezes pode soar até exagerado, sabe? Eu acho que tem uma coisa... Essa ideia de o narrador do filme, ele é leve, eu acho que tem um olhar sensível pro futebol, mas tem um pouco essa coisa de querer... de falar demais também, de querer impor a sua tese ali diante do filme, né? Acho que tem uma hora muito, muito marcante disso, que o garoto, o Feijão, tá dando uma entrevista falando da perspectiva dele de carreira, que ele não tem que ser comparado ao Pelé, coisa e tal. O Feola aparece ali, complementa, né, o treinador, e aí o off do filme vai lá e meio que repete, como se tivesse que chancelar aquilo, sabe? Então, acho que tem uma coisa um pouco desse momento do documentário também. O Bernadette fala desses filmes em Cineastas e Imagens do Povo, de como esses narradores são também muito afirmativos, né? Falam demais, né? Esse narrador que se coloca às vezes, que não deixa também o público refletir muito sobre o filme. Ainda que o Bernadette vai dizer que ele acha que o narrador dos Subterrâneos do Futebol, ele é mais amável que o do Viramundo. Ele vai usar esse termo amável, que é interessante, porque acho que sim, o Viramundo é um filme ainda mais duro, né? O filme do Geraldo Sarno, acho que ainda é mais rígido nesse sentido. Mas acho que então tem essa coisa política muito forte. O Capovilla também vai dizer que ele acredita que Garrincha, a Alegria do Povo, que, né, tinha acabado de sair, do Joaquim Pedro, ele acha que é um filme que não avança tanto nessa questão política. Então tinha esse desejo de, legal, Brasil bicampeão do mundo, vamos problematizar um pouco isso daqui também, né? E aí entra um pouco nisso que você fala da declaração do Pelé, né? O Pelé ainda tem uma biografia, digamos, política a ser redescoberta, né? Tanto do ponto de vista mais macropolítico mesmo, quanto do ponto de vista do fã de futebol. Acho que isso vai aparecendo em alguns momentos. Tem um recente documentário do Pelé, uma produção estrangeira feita pela Netflix. Tem agora a ficção da Copa de 70, que margeia um pouco isso. Mas eu acho que ter esses momentos, né? Se as pessoas que acompanham futebol vissem mais esses documentários que foram feitos com essa era de ouro do futebol, talvez elas teriam mais repertório para falar sobre isso, né? Será que o Pelé se recusava tanto a falar de política como as pessoas pensam? Será que o Pelé fugia tanto dessas perguntas? Cara, ele tá num filme no auge da carreira dele falando: o jogador de futebol é um escravo. Ele não fugiu da pergunta, ele não fugiu do tema. Tudo bem, Pelé não foi Muhammad Ali, né? Muito menos Martin Luther King. Pelé não era um militante na sua primeira definição. E acreditava que a melhor forma dele se expressar era jogando futebol, de fato, e acho que ele tem a razão dele nisso. Mas aí eu concordo com você, quando a gente vê o Pelé num filme, no auge da sua carreira, com nenhuma dúvida de que se trata do melhor jogador do mundo, e o cara tá dando uma definição dessa para problematizar o futebol brasileiro, eu fico pensando, você imagina um estrangeiro pesquisando as Copas que o Brasil ganhou e se deparando com esse filme e falando: caramba, o Pelé, bicampeão do mundo, falando disso, falando que não é fácil ser jogador, tal. Isso não é uma coisa que tá nas primeiras páginas da história do futebol brasileiro. Então acho que o filme é muito importante ele ter acontecido nesse momento e principalmente ele ter acessado esses jogadores, porque daí é inevitável a gente pensar que como é que você conversa hoje com os grandes jogadores de futebol dentro desse ambiente de uma intimidade de um documentário, né, de um acesso de um documentário. É impossível, né? Os jogadores são grandes marcas, inacessíveis, os filmes que eles fazem são os filmes que eles mesmos produzem, eles estão associados às grandes plataformas, aos grandes estúdios. Você não vai pegar
um Neymar numa saída de um treino e fazer uma entrevista com meia hora com o Neymar para um documentário como um documentário do Capovilla, né? Então me fascina muito, assim, esse filme nesse sentido de entender o acesso, entender a disponibilidade dessas pessoas para isso, entender que, cara, sim, Zósimo, bicampeão do mundo, recebeu uma equipe de cinema na sua casa, fez um filme autoral, um filme político, um filme que não tava ali para vender a imagem do Zósimo, não, tava para expor a imagem do Zósimo, inclusive, né? Ele se expôs ali, né, num contexto familiar até de certa fragilidade, né, se você for pensar assim, né, de certa, de dificuldade ali em relação a elaborar sobre o futebol, né, o cara tá nitidamente magoado, né, tá com uma incerteza ali sobre a carreira. Então eu acho que esses corpos no filme falam muito, assim. A gente pode ir no YouTube ver os gols da Copa, ver os caras comemorando, isso vai ser sempre maravilhoso, mas ver os jogadores de futebol confrontados a esse diálogo mais sério é fascinante. E só para completar, me alonguei um pouco, você falou da coisa dos torcedores. O cinema brasileiro vai jogar esse olhar para os torcedores, depois vai vir o Canal 100 fazendo isso de forma a impactar, a influenciar o mundo todo, né? Esse interesse pela arquibancada, e eu acho maravilhoso que a primeira cena de Subterrâneos do Futebol, a câmera fecha num torcedor e pergunta: por que você vem ao futebol, né? Isso é a pergunta que a gente segue fazendo, né? Vai começar uma Copa do Mundo nos Estados Unidos, com tudo o que a gente pode criticar de FIFA, de dificuldade para a entrada de pessoas, de políticas de imigração, de valor dos ingressos, tudo isso que envolve o futebol negócio já há muito tempo, e ao mesmo tempo você se pergunta: por que eu venho ao futebol? Por que eu continuo vindo ao futebol? E aí uma das respostas é maravilhosa, eu tenho até ela anotada aqui que eu queria falar certinho para você, que é a hora que o torcedor responde: o futebol é o ambiente que melhor se ajusta-se à psicologia brasileira. Então ele faz ele comete o ato falho aí, gramatical, ele diz: o nosso futebol é um ambiente que melhor se ajusta-se à psicologia brasileira, né? Isso é maravilhoso, né? Porque no fim das contas, a gente pode, né, o futebol nos ajuda a criticar o mundo demais, né? Em termos políticos, econômicos, sociais, mas ao mesmo tempo o interesse que o Capovilla tem por essa pessoa, por que você vem ao futebol, onde é que o futebol toca na sua vida, eu acho muito bonito, assim, eu acho muito sincero, acho um filme muito sincero, muito aberto a querer entender, cara, por que essas pessoas piram tanto em futebol, sabe? Até esse negócio do torcedor, ele bota um contraponto muito interessante, porque ele bota um cara no final do filme, bicho, que eu achei que fosse bater em todo mundo lá perto. Os paulistas têm nojo de não ter uma cidade que nem a nossa. Eles não têm praia para tomar banho. Só a nossa! Santos! Santos! A gente pensa naquele período ali, pensa em cinema novo. Quando a gente fala em cinema novo, a gente não fala em cinema documentário, né? Mas eu acho que esse filme, para quem gosta de futebol, se torna mais interessante a lembrança, né? O desejo que eles tiveram de trazer o futebol para isso, né? Porque acho que sim, tem essa coisa muito do documentário, né? Inclusive, eu tenho aqui o catálogo da exposição que teve para o Tomás Farcas, no Instituto Moreira Salles, 2024 e 2025. E o texto do catálogo é do Juliano Gomes, inclusive diz esse texto, assim: numa iniciativa até hoje sem paralelos na história do cinema brasileiro, novos cineastas desejando um novo país, realizando filmes de maneira independente, com total autonomia criativa, com novos equipamentos. Então, assim, não é algo banal, assim, não é que uma turma se juntou ali e foi filmar uns jogos, né? Houve uma ideia de que vamos pegar uma nova geração e vamos mostrar assuntos pulsantes do Brasil hoje e vamos criar o que a gente quiser em cima disso. Tanto que os 4 filmes são muito diferentes entre si. Eles não precisam ter uma unidade, né? Pô, você imaginar esses caras jovens indo para uma beira de campo e tentar pensar nisso a partir do futebol é muito, muito legal, né? Eu acho que é o que eu disse no começo, para mim é uma prova de que o futebol ele é menos esquecido pelo cinema do que os torcedores de futebol acham. E aí,
por uma série de razões, né? Eu acho que a gente ainda não chegou num código exato para ter essa conversa entre futebol e cinema, porque as críticas de cinema a respeito dos filmes de futebol, elas parecem muito distantes do futebol, e os torcedores, eles parecem muito distantes do encantamento do cinema. Então, tem um ruído aí que esse meio do caminho parece que ainda não foi... Ele ainda não tem um código exato para se falar. Ou a pessoa se frustra muito porque... Se a pessoa vai ver um documentário no cinema de um personagem de futebol e ela fica frustrada porque ela acha que eu já vi esses gols 1000 vezes, ou eles falam sempre a mesma coisa, essa ideia do chapa branca, né, que tá muito em alta, assim, também com streaming. Eu não vou ver a série do Ronaldinho Gaúcho, vai ser chapa branca. Então, o torcedor de futebol já tem um desinteresse hoje por esses personagens e ele é muito pouco aberto para também dar uma viajada, assim. Então também ele não... O torcedor de futebol, ele é conservador, assim, numa essência, numa certa segurança de que ele conhece o futebol e ele conhece a história. Ainda mais no Brasil, a gente é muito arrogante para falar de futebol, né? As pessoas assistem a série Brasil 70 reclamando de imprecisões. Não, esse zagueiro da Itália, ele era destro, não era canhoto. Então, assim, tem uma certa... o público brasileiro, ele se acha muito entendedor de futebol e acho que faz parte. É o país que mais influenciou o futebol no mundo, sem dúvida. Mas tem esse ruído, sabe? Tem esse meio do caminho que ainda não está resolvido. E aí a turma do futebol se interessa muito pouco pelo cinema, a turma do cinema mergulha pouco no futebol. E eu acho que talvez um jeito de chacoalhar um pouco isso é voltar nesses filmes desse tempo, porque aí, diferente dos filmes de hoje, esses filmes eles têm esse interesse mais genuíno, mais social, mais político, do que a gente puder chamar mais na pessoa. Os Subterrâneos do Futebol, ele tá querendo meio que desvendar quem é esse homem jogador de futebol no fim das contas, quem é esse cara que larga tudo, atrasa as contas, mas vem pra arquibancada ver um jogo. Tem um desejo do documentário ali que pra mim me bate assim muito genuíno, sabe? E acho que é natural que hoje, com os jogadores, né, se tornando grandes marcas, com o streaming, com essa coisa, Copa do Mundo, sai um monte de filme de futebol, todo mundo correndo atrás. Pô, quem vai ter a coisa exclusiva com o Zico? Quem vai ter com o Ronaldo? Quem tem os acessos a não sei o quê? Hoje o acesso do futebol, ele tá tão... O mercado tomou tanto de assalto que pra mim o respiro tá nesses filmes, sabe? Tá no momento que essa turma tá buscando desvendar algo que não estava tão claro ali só na arquibancada. Então, nesse sentido, eu acho que o filme, ele tá próximo de Garrincha, Alegria do Povo, ele tá nesse bolo desses filmes dos anos 60 que estão tentando entender isso tudo, ao mesmo tempo que, para mim, ele já é um pouco uma resposta ao final de Garrincha, Alegria do Povo, que para mim é um final que não me agrada muito, que ele tenta... No final tenta puxar aquele papo um pouco ópio do povo, um pouco futebol também é um lugar muito violento. Sabe aquela coisa assim, quando você é apaixonado por futebol, aí passa aquele tio, aquela tia que não gosta de futebol e fala assim, eles estão lá ganhando milhões e você tá aí sofrendo. Eu acho que o Garrincha Alegria do Povo tem um final meio mala, meio chato pro fã de futebol. E aí me parece que o Capovilla vem com esse filme elevar um pouco o nível, sabe? Vem falar, opa, peraí. O futebol tem o seu lado de alienação, pode ter. O futebol, os torcedores ficam se matando por causa de futebol, isso pode ser meio bizarro também, pode ser. Mas calma aí, eu tô interessado por essas pessoas. Eu acho que ele tá... como uma pessoa que gosta muito de futebol, eu vejo o filme e eu me sinto respeitado pelo Capovilla, sabe? Eu falo, pô, aqui não é pra mim não é um filme de um intelectual querendo dizer que futebol é uma grande bobagem. Tem o seu ar problematizador, tem o seu ar às vezes distante, é sim a intelectualidade querendo olhar para uma atividade muito popular, mas eu me sinto, eu falo, pô, é isso, é o cinema brasileiro querendo entender que fenômeno é esse. Eu acho que é respeitoso, é num tom legal, assim, acho que a empreitada é bem sucedida, sabe? Sabe o que eu acho? Lança a pergunta assim, se o futebol em si já não carrega, já não é suplantado, porque a nossa maior exposição ao futebol
é no audiovisual, né? Só que em vez de ser no cinema, é na televisão. Você vê os jogos, claro que todo mundo foi ver um jogo inesquecível presencialmente num estádio em algum ponto de sua vida. Eu também tenho esses. Mas larga parte, a gente acostumou a ver a gente já tem o audiovisual do futebol. Só que ele é televisivo, né? Ele não é cinematográfico. A gente está acostumado, meio que essa necessidade foi suplantada. E se você botar uma representação de algo que a gente viu na televisão, ela fica mais careta, né? Ela fica menos expressiva. Ainda mais hoje com o YouTube, né? Eu já, com meus filhos, por exemplo, já vi clipes de grandes gols históricos, né? De grandes partidas históricas, quando eles não estavam vivos. Eu também não. Mas eu já tive um acesso audiovisual ao que aconteceu de verdade. Então, talvez não tenha tanta fome ou não tenha tanta necessidade de eu ver um audiovisual de uma representação disso, né? Eu acho que sim. Tem um desgaste da imagem no futebol total, assim. Para quem segue muito futebol, cara, rede social... Terminou o jogo do teu time em 2 horas, você já tá cansado de tanto que você viu, aquele mesmo pênalti, aquela mesma bola que saiu ou não saiu. Acho que tem esse desgaste. O futebol, ele tá completamente tomado pela imagem, ele virou isso, né? O árbitro de vídeo é isso, né? A arbitragem do futebol hoje é pelo vídeo, o futebol virou o vídeo, a experiência do estádio parece que virou uma coisa à parte, né? O futebol é da televisão. Quem vai ao estádio que tá fazendo algo à parte. Então, se inverteu a lógica. Acho que as Copas do Mundo passam exatamente por isso, né? Se você pensar que o filme oficial da Copa de 94, Todos os Corações do Mundo, uma realização brasileira, talvez o melhor deles, ou pelo menos o que mais repercutiu deles todos, os filmes oficiais da Copa, Murilo Salles, o filme estreou em 95 nas salas brasileiras, né? E, cara, qual que é a chance de estrear no cinema o filme da Copa de 2026? Você vai lá ver o quê, sabe? Meses depois da Copa... Sendo que você já viu tudo, já deu tempo das histórias irem, voltarem, se desgastarem, os mesmos vídeos, os influenciadores, né, as repetições. E ali não, ali você foi ao cinema em 95 assistir Todos os Corações do Mundo para ver câmera de cinema, para ver uma montagem de cinema. É um filme que eu adoro, assim, eu acho que ele conseguiu passear perfeitamente entre um documentário... entre uma linguagem de documentário e uma certa cobertura da Copa. E ele é inviável hoje, né? Porque a câmera do cinema e a câmera do jogo já tá tudo igual. A nossa tela em casa também, enfim, tá melhor que o cinema, dependendo da sua condição de comprar uma boa televisão e da sala que você vai, a sua TV em casa tá melhor que o cinema também. É difícil. O que fazer com essa contação de história do futebol no audiovisual? Tem essa questão de linguagem que já é muito dura, que se junta com aquilo que a gente falou antes, que é o acesso, né, cara? Então, assim, se a televisão já esgota todas as formas de filmar os caras, e se você não vai conseguir acessar a intimidade do jogador, você vai fazer o quê, cara? Você vai sentar o Romário num sofá para conversar com ele sobre os gols que estão no YouTube, né? É o máximo que tá dando para fazer, assim. Mas insisto que o torcedor de futebol é muito chato também. Eu acho que tem boas coisas para descobrir por aí. E nesse sentido, a série do Neymar, que saiu no Netflix há alguns anos, talvez 2, 3 anos, muita gente falou, nossa, por que eu vou parar para ver uma série do Neymar, personagem também desgastado, do conflito, um cara do amor e ódio, que capitaliza também nessa polarização do Brasil, um personagem difícil, né, que gera antipatia para tanta gente, e também simpatia, empatia para tanta gente. Muita gente torceu o nariz. Ao mesmo tempo, você assiste, tem algumas passagens nessa série do Neymar que explicam muita coisa, assim, sobre quem ele é, e que talvez não tinham sido vistas ainda, sabe? Tem, por exemplo, um diálogo dele com o pai dele, que é ótimo, o pai dele falando sobre o pós-carreira do Neymar, que ele fala assim, porque daqui a pouco você vai parar e a gente vai continuar com você tocando a empresa. E aí o Neymar fala, e se eu não quiser tocar a empresa? E aí eles têm uma pequena discussão ali. É uma coisa banal. Aí você vai falar, nossa, mas que saco ficar vendo a conversa do Neymar com o pai dele. Mas assim, é um exemplo de que o audiovisual ali conseguiu, naquele tempo alongado da relação e do acesso, tirar algo que o jornalismo do dia a dia não tira e que muito menos as redes sociais, as marcas, os jogadores tiram. Então acho que a gente tem que entender como que uma produção de cinema consegue furar esse desgaste. De fato,
Neymar tá na Copa do Mundo pelo Brasil, ele tá fazendo um documentário da própria carreira que você acompanha no Instagram e no TikTok dele. Cara, como é que você vai fazer um filme sendo que o cara tá fazendo o próprio filme dele no Instagram dele, né? É um desafio, mas eu sou otimista, cara. Eu quero sempre pensar que as histórias do futebol interessam as pessoas e que precisa exercitar, precisa achar outros jeitos, cara, precisa, sei lá, precisa fazer um filme do Pelé que não tenha gol do Pelé, que seja o Pelé só vivendo uma vida normal, ou precisa fazer um filme baseado na vida do Pelé que o cara não se chama Pelé e faz só uma referência outra, precisa fazer uma comédia do Pelé, precisa fazer um terror do Pelé, sei lá, a gente precisa, eu acho que o futebol tá aí pra ser, né, chacoalhado, pra brincar com ele no cinema e também sair disso, né, só da biografia, da homenagem, da emoção, né, na Copa do Mundo vamos nos emocionar com os gols de 70, fazer outras coisas também, né, fazer curtas, médias, filmes experimentais, acho que tem coisa saindo, quem acompanha assim o cinema de futebol consegue ver que tem muita gente tentando, tem muito filme de torcida, tem muita gente tentando fazer filme de futebol amador, futebol de várzea, futebol de rua. Tem muita coisa sendo tentada no sentido de filmar futebol. Talvez o futebolzão, a elite, o Neymar, o Ronaldo, o Romário, a gente esteja meio num beco sem saída de como trazer esses caras para o cinema. Por que você iria ao cinema pagar o ingresso para ver um filme do Romário? Mas eu acho que tem outros caminhos do futebol que estão rolando também. Bem, até lá, quem quiser se esperar, tem Subterrâneos do Futebol, que ironicamente eu vi no YouTube, né? Era o único lugar onde eu consegui ver o filme. 2 jogos por semana, 4 treinos, sem descanso. Quando para, é porque está doente ou machucado. A cada parada, o medo aumenta. A competição é grande. Ele perde o lugar para sempre. E fica esquecido. É isso. Paulo Júnior, conta para o nosso ouvinte aonde acompanhar seu trabalho. Boa, obrigado pelo convite. Cara, durante a Copa do Mundo, tô tocando um canal no YouTube chamado Canal Sarriá. Eu com outros amigos jornalistas, a gente faz uma cobertura da seleção brasileira por lá. Para quem é do podcast também, tá terminando agora com o início da Copa uma série de podcasts que eu produzi chamado Amarela Ouro. Histórias da seleção brasileira em Copas do Mundo. Inclusive, um dos episódios é sobre o Zósimo. Eu entrevistei o filho do Zósimo. A gente resgatou algumas coisas da vida dele para apresentar esse bicampeão do mundo tão pouco falado. E é isso. Tô aí nas redes. Quem quiser bater papo de futebol, de cinema, tô lá, Paulo Júnior, no Twitter, no Instagram, só chamar. E você falou do YouTube, só para registrar para quem tá nos ouvindo, no site do Tomás Farcas tem uma página bem legal lá do filme, e tem lá o pôster do filme, tem informações, dá para entender um pouco melhor qual que foi a desse projeto aí dos curtas e médias, que também depois foram montados como um longa, né? Isso também saiu como longa, dá para sacar um pouco melhor qual foi a proposta ali dos filmes do Farcas. Pô, eu não posso deixar de citar também o Central Cine Brasil, que foi onde eu comecei a acompanhar seu trabalho também, falando muito de futebol, mas você fala muito sobre cinema, e eu queria pelo menos dar um pitaco aí sobre um outro interesse que eu tenho em comum com você, que é o querido Guimarães Rosa. Eu faço parte também da curadoria de um festival de cinema em Minas, né? O Cine Baru, lá no noroeste de Minas, perto já de Brasília, ali em Arinos, e esse ano tá quente, né, pro Rosa, né? Aniversário de Grande Sertão Veredas, aniversário de Sagarana. Pois é, a coisa tá legal, muito evento rolando e poder em algum momento bater um papo aí sobre o Gerais da Pedra, sobre o Rosa no cinema também. Legal. Pô, maior da nossa língua. Maior que Camões, Guimarães Rosa, e tenho dito. Disparado. Valeu, Paulo, saravá. Quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha. Avacalhe se esculhando. Chegamos ao fim de mais um episódio de Cinema Brasileiro. Se vocês tiverem curtido, considere seguir e deixar o seu like. E lembre que você pode ouvir todos os nossos episódios na Apple Podcasts, no Spotify ou no YouTube. Se quiser mais conteúdo, chega lá no meu Instagram, @olinomeirelles, ou no meu site, metropolis.com/linomeirelles. E bora falar de filme. Até a próxima!
Cinema Brasileiro é uma produção do Metrópolis, com Gabriel Foster na montagem e na finalização. Obrigado.